Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PetCast. E hoje nós vamos falar de um tema que tem muita gente com dúvidas, assim como eu. Para poder eu trazer a nossa convidada de hoje, eu fiquei pesquisando até encontrá-la, que é sobre gestação, sobre maternidade, também sobre parto e pós-parto. E ela vai tirar todas as nossas dúvidas hoje falando a respeito desse tema. E antes de começar com ela, venha ser patrocinador do nosso PetCast. E como que você faz? Você entra em contato aqui com a gente, vamos deixar todas as informações aqui. E já aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa um like, já compartilha com o seu amigo que esse podcast de hoje vai ser sensacional. E vamos lá, chama a minha convidada. Fiquei muito feliz que você tenha aceitado o meu convite para falar aqui conosco hoje. E o nome dela é Anne Carolina Maia. Ela é especialista em obstetrícia e pediatria de cães e gatos. Ela está mestranda em ciência veterinária, atendimento especializado em reprodução de pequenos animais. Isso. E ela falou que o currículo dela ainda tem mais coisa. E é tudo relacionado, pelo que eu entendi, nessa questão de pets antes da gravidez, durante e pós, né? Muito obrigada. Fico muito feliz. Obrigada mesmo, assim. Eu fiquei te acompanhando durante um tempo, porque é assim que eu faço, tá? Para chamar meus convidados aqui. Quando eu não conheço, eu acompanho ali durante um tempo, eu falo, gente, olha que trabalho legal e tal, acho que eu quero falar. E aí eu chamo e ela aceitou de prontidão ali. Sim. Então, assim, muito obrigada mesmo. E não, tema importante que quase não é falado nem na faculdade de direito da parte de obstetrícia e reprodução de pequenos. Então, é bem importante ter essa informação para o público em geral também. Ah, que legal. E para a gente já começar aqui, me conta um pouquinho sobre você, como que você entrou nesse mundo animal, conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer melhor. Desde pequenininha, não foi nenhuma surpresa, todo mundo via desde os meus 3 anos de idade, eu falava que queria ser veterinária. Aí todo mundo falava, você quer ser veterinária? Então vai lá dar o remédio do nosso cachorro. Ah, você não falou que quer ser veterinária? Vai lá fazer o curativo quando eles brigavam ou quando machucava. Então foi muito natural o processo de entrar para a veterinária. Na faculdade eu gostava de equinos. Então, não fui logo de cara para cão e gato, eu gostava muito de reprodução equina. E no meu estágio curricular, quando fui para a Unesp de Botucatu, virou a chavinha. Então, lá tem uma rotina muito grande de reprodução de pequenos animais e ali eu me encontrei, eu vi que o que estava faltando dentro da reprodução equina para mim, eu encontrei em pequenos e nunca mais saí. Desde 2020, que é quando eu me formei, é só fazendo um curso atrás do outro na área, só me especializando cada vez mais na área. Olha, que legal, que interessante. E você é a primeira veterinária que vem aqui que os pais já deram essa responsabilidade. Tipo assim, não, se você quer ser, já vou te mostrar um pouquinho como que é. Porque não é fácil, né? Tem que ter estômago, eu falo, porque é a questão emocional, é também o trato ali mesmo com o animal. Então, assim, seus pais foram muito sábios, eu acredito, nessa hora. E eles embarcam nas minhas maluquices também, né? De levar filhote para casa, eles ajudam a cuidar. Então, coitados, né? Eles também são minhas vítimas, entre aspas. Mas eles gostam. Gostam, meus pais amam bicho. Se eles não gostassem, eles não deixariam você fazer todo esse rolê. Não, e nem te apoiariam, né? Eles apoiam muito. E já vamos para uma pergunta, assim, que eu acho que é muito legal. Qual é o tempo gestacional de cães e gatos? É bem variável, tá? Na cadela é normalmente de 58 a 63 dias. Aí depende da forma de contagem da gestação que a gente está fazendo. E na gata pode chegar até 67 dias.
Depende muito da raça, depende muito da gata. Eu já vi gata parir com 60 dias, assim como já vi relato de gata com 65 dias, 67 dias. E tá tudo bem, tá tudo normal. Por isso que é muito importante ter esse acompanhamento também durante a gestação, pra gente saber que tá tudo bem, que não tá atrasado o parto nem nada do tipo, porque tem gente que acaba se desesperando, né? Então é importante, mais perto da gestação, a gente prestar mais atenção nessa cadela e nessa gata pra ver se tá sendo um problema, se ela realmente não entrou em trabalho de parto ou se ainda não está na hora desse parto. Nossa, que interessante. Eu já tive, né, gata prenha. E a sensação que a gente tem é que é mais tempo. Acho que você fica ali, às vezes, né? Tipo, fica ansioso. Aquela né? Barriga enorme. Uhum, quer que nasça logo. Você fica ali, tipo, quando será que vai vir? Às vezes... Aí você fala assim, bom, às vezes deu tanto. Porque faz o ultrassom, né? E às vezes mostra. Mas aí você fica assim, tipo, nossa, será que vai vir todo saudável? Então, assim, há muitas questões, né? Sim. E existe uma idade ideal para se fazer a cruza, tanto da cachorra quanto da gatinha? Tem. A gente normalmente recomenda que elas sejam cruzadas a partir do segundo cio, no caso das cadelas. Normalmente, cachorro de pequeno porte pode entrar no cio a partir de uns 6, 7 meses de idade. Então, que nem eu costumo dizer... Ela pode gestar? Pode, mas equivaleria a uma menina de 12, 13 anos engravidando. Uma menina de 12, 13 anos pode engravidar se ela já menstruar? Pode. Mas não é recomendado, né, por uma questão de saúde. Ela não vai ter a maturidade mental também para cuidar de uma criança, vai precisar de uma grande rede de apoio. No caso de uma cadela, na primeira gestação já é difícil, imagina uma cadela muito jovem. Quem ensina o filhote na parte de socialização e tudo mais é a mãe. Se ela é muito novinha, ela não sabe nem para ela como é que ela vai passar esse conhecimento para o filhote. Então, a gente recomenda a partir do segundo até terceiro cio. Raças gigantes, elas são mais tardias, então elas terminam o desenvolvimento delas com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Então, um dog alemão, fila brasileiro, elas são mais tardias. Então, a gente recomenda a partir de 2 anos de idade elas entrarem na reprodução. Já a gata varia, é um mundo completamente diferente. Então, gata acaba variando muito. As gatas podem começar a entrar no cio com 4 meses. E a recomendação é que ela tenha a primeira gestação próximo a 1 ano. Então, ela pode ter vários cios antes disso, porque a gata tem um ciclo completamente diferente da cadela. E aí, a gente espera ela terminar o desenvolvimento físico e mental dela para daí gestar. Então, com 8 meses, 1 ano e pouquinho, já dá para cruzar essa gata. Só que a gente tem que lembrar também que a gata normalmente entra no cio na época que tem mais luz, mais sol. Então, primavera, verão. Tanto que toda vez que começa a chegar, entre setembro, outubro, eu já brinco com os meus amigos. Olha, vai começar a aparecer um monte de ninhada de gato. Dito e feito. Começa a aparecer um monte de ninhada de gato abandonada. Pode ver que agora tá diminuindo o aparecimento de gente pedindo ajuda para ninhada de gato, porque tá saindo do período reprodutivo natural dos gatos, que é sempre no verão. Então, quando o gatinho nasce ali no verão, ela vai chegar ali uns 6 meses, mais ou menos, no inverno. Então, ela vai entrar no primeiro cio mais tarde. Se é uma gata que nasceu próximo ao outono, até ela crescer, ela já vai estar na primavera próximo ao verão. Então, ela já vai entrar no cio mais cedo. Então, muito gatinho faz esse jogo, né, reprodutivo, para selecionar as matrizes, para selecionar quando vai ter ninhada e quando não vai. Nossa, que interessante. Essa informação, já começamos, não tem nem 10 minutos, eu já aprendi algo novo. Que é na primavera e no verão que elas reproduzem. Você falando agora faz todo sentido, né? Sim. Porque eu já resgatei 200 milhões de gatos. Mas a gente, no dia a dia, você não tem essa noção, né? Eu sei que não tem muito a ver, mas é uma dúvida que me surgiu aqui. E o gato macho, por exemplo, ele entra... É a mesma, quase que igual ou é diferente, assim? No macho... Questão de cio, eu tô... O macho, ele vai produzir espermatozoide o ano todo. Existem linhas, inclusive, de pesquisa dentro da andrologia felina, que tenta estudar para ver se o sêmen do gato, ele piora nessa fase de que a gente chama de quiescência reprodutiva. Então, nesse período de inverno, onde tem baixo sol, e se ele melhora, aumenta essa produção espermática durante o verão. Então, tem gente que acredita que sim, ele tem essa mudança, mas ele vai produzir espermatozoide o ano inteiro. O que vai mudar é a qualidade e a quantidade, né, de sêmen que vai ter. Às vezes, se a gente for coletar um gato, por exemplo, que é bem raro, é bem difícil, as técnicas de coleta de gato,
assim, é uma fortuna de sêmen, são 3 gotas. Nossa! Eles precisam fazer várias cópulas para conseguir. Então, às vezes, quando é verão e é um gato que tem acesso à rua, por exemplo, é aquele gato que ele vai gastar todo o sêmen dele. Se vê aquele gato bochechudo, cheio de cicatriz, pode ter certeza que ele é o pai da ninhada da vizinhança inteira. Então, ele vai ter quase nada de sêmen nessa época do ano, porque ele gastou tudo no verão. Mas eles vão produzindo. Cada 60 dias renova os espermatozoides do macho. Isso tanto pro cão quanto pro gato. Olha que legal, cara. Essa questão da bochecha que você falou faz muito sentido. Eles voltam tudo estrupiado, tudo machucado, né? Quando o meu gato não era castrado, ele voltava. Até depois de castrado, mas aí era porque ele era briguento mesmo. Mas, assim, eu também tenho, que eu já... A maior parte das vezes, eu tenho gato, né? Hoje que a minha quantidade de gato tá menor. Mas aconteceu uma situação muito específica que eu acho que é interessante eu falar, porque a gente tem que observar muito o animal da gente. Porque existe uma regra, mas existem as exceções. E essa gatinha específica, ela foi a exceção. Porque ela não tinha nem 4 meses e ela emprenhou. Só que eu não sabia, entendeu? Tipo, eu falei, cara, o que tá acontecendo? As tetinhas dela começaram a inchar, né? E aí eu falei, gente, eu já pensei, a gata tá com câncer, tá morrendo e tal. Falei, cara, e porque tava empedrado, sabe? Como é que é o nome daquela doença? Que dá na mama da gata? Esqueci agora. Hiperplasia mamária? Isso aí mesmo. E aí, nisso, eu olhei assim e falei, cara, a gata tá com câncer. Porque ainda por cima, logo em seguida, já abriu um buraco. Aí eu falei, feio. Nossa, é horrível. Aí eu falei, meu Deus, só correndo com a gata. Aí o veterinário falou assim, olha, eu acho que ela pode... Falou assim, você dá injeção anti-cio? Eu falei, não, cara, a gata não tem nem idade pra isso. Sim, e eu também novinha. não faço esse tipo de situação. Eu castro, né? Vamos fazer ultrassom. Tinha 5 coraçãozinho batendo dentro dela. Aí ele falou assim, vamos fazer então a retirada dos filhotes, porque ela não tinha porte. A minha gata, a mãe dela é pequenininha, entendeu? Então, assim, ela era muito minúscula. Aí ele falou assim, vamos fazer a retirada e a gente já retira as mamas. Eu falei, beleza. Só que daí teve parada cardíaca, tudo. Não conseguiram trazer, depois teve de novo, enfim. Aí ela acabou falecendo, né? Mas é que é muito específico. Sim. Só que existem esses casos em que, principalmente de gato, né? Porque o cachorro, ele ainda é mais estável, mas o gato, ele pode ser mais instável. Dele entrar no cio antes do tempo, da gata emprenhar antes do que a gente imagina, né? Então, assim, para quem quer reproduzir, ok. Mas para quem não quer reproduzir, tem que tomar muito cuidado, porque aí já faz a castração e já não passa por algumas situações que o animal sofre muito, que nem você falou, era o primeiro cio dela. E ela já emprenhou e já ficou doente, enfim. Então, é um cuidado que eu acho que o tutor tem que ter de analisar. E eu tinha um monte, cara. Quando você tem um monte, esse é o problema. Perde o controle um pouco. Entendeu? Então, você tem que ter... Hoje eu tenho uma, que daí já é o suficiente. E falando de engravidar, né? A mãezinha teve os filhotes, tanto de gata quanto de cachorra. Logo em seguida, ela amamentando ali, os filhotes pequenininhos, ela já pode engravidar? Como é que funciona isso? Na gata, sim. Inclusive, na gata, ela pode estar grávida, apresentar-se novamente e engravidar estando grávida. Então, ela vai ter filhotes de idades gestacionais diferentes. Isso é possível na gata. Por isso que, às vezes, em gata de rua, às vezes pode acontecer isso, principalmente. E em gatinho é sempre recomendado. A gata cruzou, separa do macho para não ter risco dela cruzar estando grávida. E a gata também pode apresentar cio com os filhotes bem pequenininhos, com 15, 20 dias, os bebezinhos, ela amamentando, ela pode cruzar e pode emprenhar seguidamente. Já a cadela, não. A cachorra, ela tá amamentando, ela vai viver aquele momento, até pelo tipo de ciclo estral que ela tem. Então, a cachorra, ela tá amamentando, ela vai ter cio a cada, em média, 6 meses, 8 meses, depende muito de cada indivíduo. Tem cadela que entra no cio uma vez por ano só, por exemplo. Então, ela vai emprenhar, ela vai amamentar, vai levar aí mais uns 4 meses para daí ela apresentar cio novamente. Então, ela não tem como estar amamentando e já emprenhar de novo e já ter um cio logo em seguida. É um gasto energético tão grande a gestação para a cachorra que ela não tem nem energia para fazer um novo cio logo em seguida, pelas mudanças hormonais que ela tem. Já a gata é totalmente diferente, é outro mundo. Então, a gata realmente tem esse risco. Ela está amamentando, ela pode engravidar estando amamentando.
Nossa, igual acontece com mulheres, às vezes, Sim, que engravida de gêmeos, daí, tipo, às vezes é diferença pouquinha de semanas e tal, e aí são dois bebês que foram gerados em época diferente, mas que são considerados gêmeos porque tá ali, né? sim. Vão nascer Nossa, tecnicamente no mesmo dia, sim. que legal! Eu não imaginava isso, cara. Nossa, tô É, amando aqui conversar com você. E quais são os riscos, né? A gente falando sobre essas questões de não ter planejamento e tal. Quais são os riscos que o animal ele corre, tanto a gatinha quanto a cachorra ali? A gente sempre pontuando aqui que a gente vai estar falando desses dois animais que eles são sim. diferentes, de engravidar sem esse planejamento. Primeiro que às vezes a pessoa não sabe nem quem é o pai dessa ninhada, então, no caso da gata, normalmente gatos têm quase o mesmo tamanho. Agora, cachorro, às vezes é uma cachorra de pequeno porte, tá na rua, cruza com um cão muito maior, então você não sabe quem é o pai, você não sabe o tamanho que esses filhotes vão nascer. Então, se um filhote muito grande de uma mãe muito pequena, ele não vai sair sozinho, vai ter que fazer cesariana. Então, já entra ali um risco para essa cachorra, que o filhote vai crescer demais, ela não vai ter espaço, já entra um risco de vida para ela. Doenças, então a cadela e a gata, antes de reproduzir, tem que ter todo um planejamento sanitário. Então, o vermífugo tem que estar certinho, vacina tem que estar certinho. A gente não aplica vacina em animal gestante. Então, às vezes, a vacina dela vai calhar bem durante a gestação. Então, infelizmente, a gente vai atrasar essa vacina até ela desmamar esses filhotes. Então, vai ter um atraso aí de mais ou menos 3 meses, né? Porque não pode passar pelo leite, tem um risco para o filhote. A não ser que é um animal numa situação de abrigo, que está tendo doença infecciosa no abrigo, alguma coisa assim, aí a gente prioriza a questão da comunidade no geral e da mãe. Aí, infelizmente, a gente já sabe, aplicamos a vacina num animal gestante, é perigoso, ela vai perder esses filhotes, ou esses filhotes podem nascer com algum defeito congênito, né? Então, às vezes, uma fenda palatina, ou nasce com faltando um membro, coisas assim. Pode realmente acontecer um efeito teratogênico. A questão de medicações também é muito perigoso, o tipo de medicação que a gente vai usar. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que o animal está grávido. Às vezes, recolheu da rua. Gata é campeã de ser Kinder Ovo. Uhum. Então, pegou animal da rua, sempre considere a fêmea. Se você não sabe nada do histórico reprodutivo dela, considere essa fêmea gestante até ter certeza que ela não está gestante. O que muitas vezes a gente faz, a gente pega o cachorro, já leva no veterinário, já faz vacina, já faz vermífugo, já faz tudo. Então, tome cuidado se você não sabe nada do histórico reprodutivo dessa fêmea, principalmente gata, que elas escondem bem mais que cadela. Considere ela aí pelo menos esse primeiro mês, esses 30 dias, vai observando, às vezes faz um ultrassom. Eu consigo, às vezes, ver se essa cadela teve um cio recentemente ou não, existem possibilidades de exames para isso. Então, mas a maioria dos veterinários não sabe, então é melhor procurar, às vezes, até um especialista na área para ter certeza, ela teve cio recente, não teve, para saber os próximos passos com essa cachorra. Então, existe todo esse risco também de cachorros, muita gente não sabe, mas animais também têm doenças sexualmente transmissíveis. Então, numa cruza não planejada, você não sabe nem que é um macho, às vezes você até planejou a cruza, mas você não conhece o histórico de saúde desse macho, é muito importante conhecer, porque ele pode passar uma doença para sua cachorra. Então, às vezes, o que era para ser um sonho acaba se tornando um pesadelo, porque a cachorra ficou doente durante a cruza, vai sofrer algum aborto. A maioria das doenças leva a um aborto, às vezes até abortos tardios. Então, nasce todos os filhotinhos bonitinhos ali, mas perde a ninhada toda, a cachorra vai ficar doente. Então, tem que tomar todas essas séries de cuidados. Infelizmente, reprodução é uma coisa muito séria e que deve ser feita com todo o planejamento. Agora, caso, a cachorra fugiu, eu não quero a ninhada. Então, aí entra toda que a gente pode pensar numa interrupção de gestação, se a pessoa tem certeza que não quer aquela ninhada. Porque é o tipo de procedimento que eu sempre falo para o tutor, né? Falo para o proprietário. Não tem volta. Você tem certeza que é isso que você quer? Porque não tem volta. A partir do momento que eu aplicar a medicação, não tem como voltar atrás. Eu não tenho como reverter o que eu fiz. Uhum. Então, não, mas eu não tenho certeza. Porque eu não sei se às vezes eu quero ter uma nova ninhada dela mais pra frente. E a pessoa, vejo que a pessoa tá na dúvida, fala, deixa vir. Depois você doa, a gente vê o que faz, mas aí não é o caso, às vezes, de uma interrupção ou de fazer uma castração depois de uma cruza não planejada. Às vezes é um animal que escapou
e era um animal que tinha um futuro reprodutivo, que é uma matriz, que a pessoa estava pensando em reproduzir. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração muitas vezes. Porque o que acontece? Cruzou sem querer, o que eu faço? Tem gente que pensa que aplicar aquelas vacinas anti-sil, o progestágeno, vai impedir a gestação, vai fazer a cachorra abortar. Não vai. Na verdade, o progestágeno, ele não impede a gestação, ele vai, na verdade, atrapalhar o trabalho de parto. Então, é muito comum, às vezes, com gata isso acontecer, a cadela também, mas prolonga a gestação, né? O que, pela fisiologia da gravidez, para o parto desencadear, tem que cair a progesterona da fêmea, que é o que mantém a gestação durante esses mais de 60 dias. Por conta desse progestágeno, que é uma concentração muito alta, não cai. Então, ela não tem esse start para desencadear um parto. Então, esses filhotes já estão prontos para nascer, eles entram em sofrimento, eles morrem dentro da mãe, e aí você tem todo aquele problema da cachorra chegar em sepse, chegar muito mal. Aí, realmente, essa cachorra vai ter que ser castrada, não tem o que fazer, por conta de toda a contaminação que está ali dentro. Então, tem toda essa contaminação, é bem perigoso. Então, é bem importante apontar para o pessoal de casa que não pode dar vacina anti-sil. Ela não vai impedir sua cachorra de gestar, não vai impedir a gata de gestar, inclusive na gata pode levar essa hiperplasia mamária, pode aumentar o risco de piometra, em cadelas mais velhas pode aumentar o risco de neoplasia mamária, que são os cânceres de mama, e na gestação não vai dar o link do parto, então a cachorra vai perder essa ninhada toda. Infelizmente. E muita gente faz isso, né? A cachorra entra no cio ali e pega e vão lá e aplica essas vacinas. Primeiro que essas vacinas, elas são baratésimas. Então, a pessoa acha que essa é a melhor solução para o animal dela. Então, assim, o que eu penso, né? Até mesmo por conta de resgatar animais e tal. Cara, se você não tem condições, castra. Mas a castração é cara. Gente, procura na sua cidade onde existem as castrações gratuitas. Então, você pode ir lá, faz um cadastro. Se você é uma pessoa de baixa renda, eles vão te aceitar e você vai conseguir essas castrações. Existem mutirões também que são feitos. Existem próprias clínicas veterinárias, existem próprios veterinários específicos que também faz mais barato, né? Só que tem que tomar cuidado também para não ir, né, no beira de estrada aí, e aí seu animal ele morre junto, né? Então, assim, por que eu falo isso? Porque essas questões de ficar dando vacina, mesmo quando não tá no cio, essas vacinas mensais, sei lá, a cada 3 meses, enfim, que algumas pessoas fazem, elas trazem muitas consequências juntos para o animalzinho, né? Então, tem que pensar assim, o que é mais caro e o que é mais barato, né? Às vezes o barato sai muito caro. É uma injeção baratinha, mas daqui a pouco o seu animal ele vai estar com algumas doenças que você vai ter que gastar, às vezes, 3, 4 vezes mais. Então, tem que tomar muito cuidado. E falando de gata, que nem eu tenho uma gata que ela é felve, né? Então, assim, tem essas doenças que elas são acompanhadas, que vêm com o animal. Então, FIV, FeLV, né? A FeLV em específica, ela transmite, né, para outros animais. Então, imagina um animal que ele é FeLV e ele emprenha. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Que essas questões, é lógico que quando a gente resgata, que nem você falou, é uma caixinha de surpresa, né? Kinder Ovo, vem um monte de coisa junto. Mas você que tem o seu animal em casa, vamos cuidar, vamos analisar. Se você é uma pessoa que de fato quer ter esse planejamento gestacional, faça corretamente, procure um profissional, procure uma pessoa como a Anne, aqui em Curitiba, ela está aqui, né? Mas existem outros lugares aí também que você pode estar procurando, né? E falando dessa questão de acompanhamento gestacional, tem muita gente que acha que é somente fazer uma ultrassom, né? Então, como é que funciona isso, né? Se de fato é somente isso, e qual é a frequência que eu devo estar fazendo essas ultrassons, por exemplo? Então, o acompanhamento gestacional é que nem uma consulta obstétrica de humano, é que nem da mulher. A mulher não vai só no médico, faz o ultrassom e acabou esse acompanhamento obstétrico dela. Então, é marcada uma consulta. Às vezes eu posso ou não fazer o ultrassom, mas eu gosto de marcar uma consulta. A pessoa falou, minha cadela cruzou, eu quero saber se está grávida mesmo, fazer o diagnóstico. Aí começa todo aquele planejamento da gravidez da cachorra, o que ela vai comer, se foi feito vacina, se foi feito vermífugo, que medicações ela pode tomar, é feita a pesagem, é feito exame de sangue para acompanhar se ela está bem, se ela não está bem.
Muita gente não sabe, mas cadela pode ter diabetes gestacional também. Isso tem diversas implicações nela. Tem cadela que tem que usar insulina. Aí tem várias questões dos filhotes, eles ficam maiores, que nem um bebezinho de mãe com diabetes gestacional, eles podem nascer maiores, então exige uma série de cuidados nessa gestação. Eu gosto de fazer pelo menos 3 consultas com a cachorra. Então, umas vezes para diagnóstico gestacional, que daí a gente faz o ultrassom também. Agora que é mais ou menos com 20 dias já dá para captar os filhotes. Então, a gente vê as vesículas, a gente não tem certeza se vai mantê-las, porque a cachorra e a gata podem absorver esses filhotes, então a gente vê às vezes 5, mas só vai nascer 3. Isso pode acontecer. Não é que ninguém sumiu com um filhote nem nada, é que a cachorra, a gata, o organismo dela, por alguma razão, não vai para frente aquela vesícula. Então, a gente faz o diagnóstico dessa gestação, passa todas as recomendações de primeiro trimestre aí de gestação, se tem que entrar com vitamina, se não tem que entrar com vitamina, se faz suplementação, como é que vai ser a rotina dessa cachorra, como é que vai ser a rotina dessa gata, o que vai ter que ser feito ali no ambiente dela. Aí, com uns 40 e poucos dias, retorna, a gente vai acompanhando essa cachorra e essa gata, avalia todos os parâmetros dela novamente, que já estamos um pouco para frente da metade da gestação. Então, a gente repete os exames, que é onde, no ultrassom de 40 e poucos dias, é quando a gente consegue pegar malformações. Então, às vezes, se o filhote tem hidrocefalia, a gente consegue avaliar. Filhote que tem anasarca, que é aqueles filhotes que nascem parecendo uma bolha, cheio de edema, é bem comum em bulldog, bully, bulldog francês. Pode acontecer que eles nascem todo edemaciado. Esses filhotes normalmente não nascem de parto natural, então precisa de cesárea porque ele vai induzir uma distocia. Às vezes ele é o primeiro da fila para sair, ele vai entalar e ninguém mais nasce. Então a gente já sabe, tem um filhotinho anasarca ali nesse útero. Então vamos acompanhar que vai ser uma cesariana. Não tem como a gente tentar um parto natural porque a gente não sabe que horas esse filhote vai sair. E aí ele vai atrapalhar o parto de todo mundo. Ou a gente já vê ali, ele tem acrania, por exemplo, que é quando não tem o crânio ali, que é uma malformação que pode acontecer. Então, às vezes, a gente consegue pegar ali, avaliando o filhote, por isso que no ultrassom gestacional ele é mais demorado, então a gente acompanha, a gente avalia filhote por filhote. Às vezes, quando a manada é muito numerosa, com 40 e poucos dias, é difícil da gente individualizar todos eles, que um fica em cima do outro. Mas a gente tenta avaliar filhotinho por filhotinho, frequência cardíaca, conformação dos filhotes, está tudo dentro do esperado, se os órgãos estão formados da forma correta. Às vezes, a gente vê alteração renal num filhotinho dentro da barriga da mãe. Tem algumas doenças que causam alteração renal, né? No filhote, a gente sabe que ele vai nascer e ele vai morrer. Então, a gente já explica pro dono, né? Fala, olha, infelizmente, tal filhote já tem alteração, então pode ser que ele não seja compatível com a vida, que ele nasça bem e depois de 1, 2 dias ele morra. Então, a gente já vai explicando, a gente consegue adiantar esse tipo de coisa para o proprietário da cachorra. E aí, no final de gestação, com 55 dias para frente, daí é a última consulta, que aí com 45 dias eu já gosto de dar uma adiantadinha de como vai ser o parto, para ele preparar um ambiente correto para ter o trabalho de parto, se ele quiser fazer um parto em casa. Passo as recomendações de dieta, porque daí com 40 e poucos dias a gente muda a dieta dessa fêmea para uma ração de filhote ou específica para o período de final de gestação, já existe no mercado. Não vou falar a marca, mas existe, então se procurar é possível ter. Pode falar a marca, porque eu desconheço. E olha a Royal Canin tem, que é que é starter. Que ela é para cachorro é starter e para gato é Mother e Baby Cat. Olha, que interessante. Que ela ajuda na lactação e é uma ração que pode ser usada no desmame, por exemplo. Então, ela é uma ração que às vezes com 42 dias a gente já recomenda mudar. Ou, não tem, eu moro numa cidade pequena, não tem como entrar com essa ração especial. Então, às vezes é recomendado entrar com uma ração de filhote super premium. Que ela tem mais proteína, porque ela é um grão menor. A gente tem que lembrar que o útero tá enorme, então, que nem no ser humano, empurram todos os órgãos para frente, então ela tem um estômago reduzido, a bexiga fica apertada, então elas fazem mais xixi também. Então, elas vão comer, vão fazer pequenas bocadinhas todo dia. Então, deixa a comida disponível para ela nessa fase, que ela vai fazer vários lanchinhos ao longo do dia. Até essa idade, por exemplo, a vida é normal.
entre aspas, né? A gente vai ter cuidados com o estresse, ela tem que evitar brigas no ambiente e tudo mais. Mas a alimentação dela, se ela come 2 vezes por dia, ela vai manter a mesma quantidade de comida. Tem gente que acha que, não, tá grávida, tem que entuchar comida nela. E não pode. A cadela e a gata não pode estar nem muito magra e nem obesa durante a gestação. Porque ela vai ter maior risco de problema de parto, vai ter maior risco de lactação, de não ter leite. Então, ela tem que ficar slim, ela tem que ficar no score corporal adequado, a gente tem que sentir a cinturinha dela. Obviamente, na gravidez, a barriguinha vai crescendo. No começo não aparece tanto, é mais no final, que daí tem aquele boom da barriga, que os filhotes crescem bastante. Então, tem que tomar essa série de cuidados ali. A gente vai passando sempre adequado, obviamente, na rotina do tutor, na rotina dessa cadela. A gente não vai proibir, por exemplo, uma cadela que é acostumada a passear, falar, não, agora ela tá grávida, ela não pode passear de jeito nenhum. Imagina o estresse para uma cachorra que é acostumada a andar 3 quilômetros todo dia, não poder mais passear, porque não, agora ela tá grávida, não pode. Né? A gente tem que cuidar, mas não pode colocar numa bolha, numa redoma essa cadela. Uhum. E aí, no final de gestação, eu gosto de fazer... Além do ultrassom, pra gente ver se esses filhotes já estão prontos para nascer, se já tá todo mundo certinho, todo mundo formadinho, se já tá dando indício ali de começo de um trabalho de parto. O raio-x abdominal e pélvico, pra gente ver se a cabeça dos filhotes está compatível com a pelve, se tem chance de nascer sozinho ou não. Porque a cadela também dilata a pelve, né? A mãe também vai dilatar a pelve ali. E fazer a contagem de filhotes. Porque o que às vezes acontece de rotina? Ah, não sabia que estava grávida, começou a parir. Não sabe quantos filhotes tem, não sabe se está vivo, se não está vivo, não sabe de nada. Que às vezes acontece. É muito comum, na verdade, no plantão chegar e tá parindo, eu nem sabia que estava grávida. Uhum. E aí a gente não sabe o número de filhotes, às vezes a pessoa não sabe fazer uma avaliação uterina ali na hora também, para ver se ainda tem um filhote para nascer, se não tem, que a barriga vai murchando conforme eles vão nascendo. E aí tem cadela e tem gato que elas param o parto. Então nasceu, sei lá, era uma ninhada de 10, nasceu 5 e ela vai dormir, ela vai dar uma volta, ela vai comer um lanche, vai fazer uma boquinha. E a pessoa fala, acabou o parto, então tá tudo bem, eu vou dormir e é isso. E aí, na verdade, essa cadela parou o parto por alguma razão que aconteceu e não nasceu todo mundo. E ficaram 5 filhotes ali dentro ainda, nasceu só metade da ninhada. E aí podem morrer esses filhotes ou ter que correr para uma cesárea de emergência. E quando você já sabe o número de filhotes de antemão ao parto, você já tem essa noção, ó, tem 10 filhotes para nascer. Então, a gente vai esperar nascer desses 10 filhotes. Nasceu só 5. Já deu 3 horas de intervalo. Não nasceu mais ninguém, corre, começa a ver o que está acontecendo. Todo parto deve ser acompanhado por um médico veterinário. Eu sei que é muito difícil, né? Eu vou na casa do cliente, não tenho problema em fazer um parto a domicílio, desde que seja feito um bom acompanhamento gestacional, a gente saiba como está a saúde dessa cachorra, a gente sabe que ela está saudável, a alimentação dela, tenha feito todo esse acompanhamento pré-natal, a gente saiba que está tudo bem com ela, está tudo bem com esses filhotes. E daí a gente consegue fazer um parto em segurança em casa. Ou a pessoa não fez o acompanhamento comigo, mas quer fazer o parto. Beleza, eu vou fazer o parto, eu vou tentar pedir os exames que já foram feitos para dessa cachorra, para eu ter uma ideia dessa cachorra ou até gata. E aí eu vou acompanhando ali esse finalzinho de gestação, acompanho esse parto e vou torcendo para nascer todo mundo bem. Nossa, que interessante. Uma coisa que você falou lá no início é uma coisa que eu fiquei, nossa... Eu não imaginava que o animalzinho, ele podia começar a gestar X animaizinhos e, de repente, ele fala assim, não, esse aqui eu vou pegar pra mim. E, tipo, é meio que ele... pelo que eu entendi, ele meio que absorve mesmo, Isso, né? absorve. Não tem risco para os outros filhotes, a não ser que tenha alguma causa infecciosa associada. Aconteceu alguma contaminação bacteriana. Coisa que ninguém sabe, que às vezes tem filhotinho que nasce doente. Porque a mãe teve alguma infecção durante a gestação, passou pela barreira transplacentária e esse filhotinho nasceu doentinho já. Então, são coisas que a gente já começa a observar na hora que nasceu. Como já tem um olho treinado, já olha e fala, esse filhote aqui tem que ficar de olho. A gente já vai selecionando ali os filhotes que estão mais doentinhos ou, não, tá tudo bem, tá todo mundo saudável, que é o que a gente espera.
E por que que existem animais, principalmente gata, né? Ela faz Uhum. mais isso, de nasceu X animal ali e ela vê que aquele ali não vai resistir ou é mais fraquinho, enfim, e ela meio que mata esse animal. Por que que ela faz isso? É natural, é instinto? Como é que É funciona? instintivo, tanto a cadela quanto a gata. Às vezes, o que eu já vi acontecer é por estresse, acontecer alguma situação, às vezes ficar muita gente em cima, muita gente pegando, altera o cheiro do filhotinho, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Elas têm um reconhecimento pelo cheiro muito forte, até por isso que na cesariana a gente tem que tomar muito cuidado ali na hora de secar, de apresentar os filhotes para a mãe depois, porque às vezes ela pode rejeitar a ninhada por questão de cheiro. E às vezes esse filhote tem alguma coisa que a gente não sabe. Ele tem algum problema e ela identificou esse problema antes mesmo da gente. E aí ela vai lá e faz o que a gente chama de canibalismo. Então ela mata esse filhote, ou ele já tá doentinho, ela deixa ele de lado. Uhum. Ah, ele não tem chance de sobreviver, eu não vou gastar minha energia com um filhote que está doente. Né? Produzir leite, criar crianças é muito trabalhoso. Uhum. Então ela vai olhar e falar: esse aqui, ó, não tem chance de viver. Então ela separa e cuida do restante. Quando ela faz esse comportamento, a gente já tem que ligar vários alertas. Esse filhote não tá bem, alguma coisa está acontecendo. E aí você corre. Com o neonato, tudo é emergência. Não existe, eu vou levar ele amanhã, porque amanhã eu vou ver se ele melhora. Pode ser tarde demais. Né? O filhotinho, a gente fala que ele tem uma linha da morte, basicamente. Então, ele vai tentando se manter vivo. Quando ele ultrapassa essa linha, infelizmente, não tem mais o que fazer. A gente pode levar no melhor veterinário do mundo. Ele não vai conseguir reverter um quadro que já está instalado. Então, quanto mais cedo a gente pega um problema em filhotinho, em neonato, mais fácil é de reverter. A gente tem maior chance de tratamento desses pequenininhos. Então, às vezes, a mãe deixar de lado, ela tá mostrando pra gente que já tem alguma coisa errada. Às vezes, ela também não tem instinto materno. Tem cadela, tem gato, que às vezes ela não nasceu para ser mãe. A gente que insistiu em botar ela para cruzar, muitas vezes. Então é aquela gata, aquela cadela que ela não vai deixar os filhotes mamarem. Você vai olhar ele, todo mundo com a bundinha suja, todo mundo sujo, o ninho imundo, porque eles fazem cocô, eles fazem xixi, ela não limpa, ela não cuida dos filhotes. Ela vai comer, ela larga os filhotes, eles ficam gritando o tempo todo de fome, porque a mãe não tá no ninho nunca, não mantém eles aquecidos. Daí, quando a gente percebe esse comportamento da mãe mais errático, ou ela está doente, e aí ela não fica com os filhotes, e aí realmente tem que fazer uma avaliação da família inteira, né? Essa avaliação, essa consulta pós-parto, não é só os filhotes, não é só a mãe, são todos, é a família inteira, é a ninhada e a mãe. E aí a gente vai avaliar se a mãe não está cuidando desses filhotes, por quê? É só porque ela não tem uma boa aptidão materna, que isso também é selecionado geneticamente. Então, filhas de boas cadelas e bons pais, né, de cachorros que tiveram, machos que tiveram boas mães, têm uma tendência maior a serem boas mães. Então, isso pode acontecer. Ou cadelas que são muito humanizadas. Por exemplo, Spitz. Tem muitos Spitz que a pessoa é bibelozinho. Eu quero ter netinhos. Aí vai lá, cruza a cachorrinha. Essa cadela é extremamente humanizada. Ela anda de botinha no centro para não sujar o pezinho. E aí ela vai lá e não cuida da ninhada ou ela come esses filhotes. Ela não quer esses filhotes, ela não tem aptidão materna alguma, ela vai lá e mata a ninhada. Aí você tem que criar essa ninhada inteira como órfã. Então é algo que tudo você tem que estar preparadíssimo do pós-parto. Que às vezes pode dar tudo certo, ela ser uma mãe maravilhosa e se tornar uma mamãe leoa que não deixa ninguém chegar perto. Como também ela pode ser uma mãe problemática e que não vai. E você vai ter que assumir esse papel de mãe, você vai ter que limpar a ninhada inteira. E às vezes não é só um filhote ou dois, às vezes são 12, 15 filhotes, dependendo da raça, ou dependendo da cadela. Ou ela não vai ter leite por alguma razão, ou vai ter baixa produção de leite, e aí os filhotes vão ficar gritando de fome, você vai ter que entrar com leite em pó para os filhotinhos. Você vai ter que amamentar essa ninhada inteira. E aí terminou o último, já tá na hora, às vezes, de amamentar o primeiro de novo. Então, um ciclo sem fim ali de cuidado. Então, as pessoas têm que estar prontas para isso, né? Tem que ter uma noção assim, vou cruzar a minha cachorra? Beleza, vou cruzar a minha cachorra.
Mas você está preparado financeiramente e emocionalmente para todo esse trabalho, para tudo que possa dar errado? Porque pode dar tudo muito certo. Sua cadela ter a gestação mais tranquila do mundo, um parto a jato, ser uma mãe maravilhosa, os filhotes serem todos saudáveis, como pode ser totalmente o oposto. Aquela cadela que não vai querer comer durante a gestação, porque tem cadela que fica mais chatinha para comer, elas ficam mais enjoadinhas. Tem aquela cadela que vai ter um parto super trabalhoso, vai ter filhote perdendo filhote, não vai cuidar da ninhada por alguma razão, e você vai ter que arcar com cesariana, às vezes de plantão, com cuidar, às vezes internamento desses filhotes, às vezes internamento da mãe, e tudo isso é um custo muito grande. Então, tem que ter esse preparo emocional e principalmente financeiro. Eu sempre recomendo para os tutores, eu quero cruzar minha cachorra, guarda um dinheiro, faz uma reserva, tenha pelo menos o valor de uma cesariana guardada em caixa. Porque você não sabe se você vai precisar de uma cesárea. Aquele dinheiro que você tem e torce para não precisar usar. Então, vai precisar de uma cesárea? Você já sabe que clínica você vai levar a sua cachorra. Você já tem o dinheiro certinho, você não vai ficar apertado financeiramente também. E daí não fica aquela via sacra, né? Do tipo, vai ligando para várias clínicas para perguntar qual tem a cesárea mais barata que você consegue pagar. E nisso a cadela tá em trabalho de parto já em distocia, os filhotes estão em sofrimento. E tudo isso vai uma bola de neve, né? No final das contas. Uma gata minha, específica, olha, o que ela fazia era fora de série. Primeiro que ela pulava e conseguia abrir a maçaneta da porta para ela entrar. E um belo dia eu fui para a faculdade, quando eu voltei, ela abriu a janela e pulou e voltou prenha, né? Daí tudo bem. Aí nasceram os filhotinhos ali, acho que eram uns 5, mais ou menos. Tudo ok, só que deu mais ou menos ali uns 2 meses. Essa gata, eu percebi que ela, lógico, ok assim, entre aspas, eu fui percebendo que ela tá ficando mais estressada. E aí chegou um momento que ela ficava assim, rodeando, sabe? Miando e rodeando, os pelos tudo arrepiava e tal. E os gatinhos atrás dela, né? E por aí vai. E aí eu fui pra faculdade, quando eu voltei, ela tinha ido embora. Ela abriu a janela de novo e foi embora. Nunca mais ela voltou. E eu também nunca mais achei ela. E eu procurei. Não quero esses filhotes, tô indo embora. Eu acredito que agora, né? Porque isso faz muitos anos. Agora, com o conhecimento melhor que eu tenho das coisas, eu acredito que ela teve uma depressão pós-parto. E ela foi embora. Ela simplesmente foi embora. Nunca mais eu achei. Falei, gente do céu, que gata louca, velho. Ela é louca em todos os sentidos, assim. Mas é difícil, né? Porque, tipo, às vezes que nem eu tava despreparada. Essa é a realidade. Eu tava despreparada. Eu não sabia a capacidade que ela tinha, porque ela conseguia abrir uma janela, que eu nunca imaginava que ela iria fazer isso. E também disso dela pegar e ter para mim foi uma depressão pós-parto que ela teve ali, simplesmente abandonar nós. Que foi isso que ela fez. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão de emprenhar animais, né? Os animais que eu sempre resgatei e doei, no ano da pandemia eu doei mais de 300 gatos, né? Gatos e gatas. Então, as exigências eram ou já dar castrado ou ser filhote castrar. Então, eu ficava no pé até castrar, porque a gente que doa animal, você tem que doar castrado. Desculpa, sim, né? Normalmente, você doa animal, não é também para pessoa que realmente tem muita grana. Quem tem muita grana quer comprar. Essa é a verdade. Dificilmente quem tem muita grana quer pegar um animalzinho de doação, né? Então, é tipo classe média, classe baixa. Então, você já dá castrado. Se não quer castrado, daí você nem dá. Essa é a verdade, né? E como saber se o parto está próximo ali, os sinais ali? E principalmente essa questão, se está com alguma dificuldade dos bebês saírem ali. Como que eu consigo analisar isso tudo? Então, os primeiros sinais do parto normalmente começam na última semana. Então, a cachorra fica com aquele andar de pata-choca, que a barriga vai para um lado, a perna vai para o outro. A vulva dela vai ficar bem inchada. Ela começa a fazer ninho. Então, ela vai escolher um lugar da casa, ela vai ficar mais quieta. Não vai querer comer tanto. Normalmente, no dia do parto, elas nem comem. Elas fazem cocô, às vezes até uma diarreia. Às vezes, uma cor meio estranha, elas começam a se limpar para se preparar para o parto. Às vezes, você vai ver ela lambendo. Gata é muito difícil a gente ver secreção, porque elas são muito limpas. Então, a gata, qualquer coisinha, ela já vai e se limpa correndo. Ou, às vezes, é uma gata preta, então a gente já não vai enxergar muito. Gata branca, às vezes, dá pra ver bem todas as secreções. Mas, às vezes, começa a sair um muco, parece uma clara de ovo. Pega e tá saindo essa clara de ovo da vulva.
Isso já é um sinal que o parto está muito perto, vai acontecer ali no máximo naquela madrugada, ou vai acontecer no máximo no dia seguinte. Já são os primeiros sinais. Ela começa a cavocar. Então, quando ela começa a querer contrair, são os mesmos músculos de fazer cocô. Então, às vezes, ela começa a contrair a barriga e tem cadela, inclusive, que agacha. Faz a mesma posição que ela vai fazer quando vai fazer cocô. Ali já é um sinal, ó, tá contraindo. Alguma coisa já tá acontecendo. Os sinais de alerta. Normalmente, entre romper a bolsa, que começa a sair o líquido, e nascer o filhote, tem que ser no máximo 2 horas. Passou de 2 horas, não saiu ninguém, já começa a ligar um alerta que tem alguma coisa muito errada. Esse filhote pode estar mal posicionado no canal do parto, ou ela não está tendo força de contração bastante. Nesses casos, eu não recomendo utilizar ocitocina. Tem gente que às vezes tem animal de fazenda e tudo mais. Já tive caso que o menino era estudante de veterinária, e a cachorra da fazenda estava grávida, com dificuldade de parir, como criava vaca, ele tinha ocitocina. O que ele fez? Fez a dose de vaca na cachorra. Aplicou. Quando eu soube, eu falei, meu Deus do céu, esses filhotes vão morrer. E às vezes acontece, de quem aplica ocitocina, às vezes tem que entrar numa cesárea de emergência, a gente encontra o útero, ele explode. Pela força de contração, uma ação tão violenta que a ocitocina faz que ela pode explodir o útero. Então, tem gente que às vezes, vou comprar na agropecuária e não sei o que, vou aplicar, que daí não tem problema. Não faça isso. Você pode matar os filhotes nesse processo, você pode matar a sua cachorra nesse processo. Então, assim, eu brinco que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, ocitocina, eu mesmo, na minha rotina, eu uso ocitocina, às vezes, em casos muito específicos. A ocitocina tem várias regras para você poder usar. Não é assim, vou lá e vou usar. Não. Não tá parindo, vou... Pá, tem que saber o porquê que ela não tá parindo. O que tá acontecendo com essa cachorra e com essa gata? Aconteceu alguma coisa? Ela tá bem? Ela não tá bem? Será que ela não tá realmente contraindo? Ou será que esse filhote tá mal posicionado lá dentro? Então, tem que tomar muito cuidado. Não pode usar... Eu recomendo assim, não use ocitocina. Se você não sabe o que tá acontecendo, não use ocitocina. Às vezes dá para usar aqueles mel caro, sabe? Que é glicose. Ou dá aqueles flaconetezinhos de glicose, pode dar para cachorro, isso não vai ter problema nenhum, que vai dar energia para ela, para contrair. Porque às vezes ela não tá o dia inteiro sem comer, tá mais fraca mesmo por fome, faz uma glicose. Às vezes, na secreção, ela tem que ser sempre clara. Começou a vir uma secreção ou sangue, ou uma secreção verde, e não nasceu nenhum filhote, corre que é emergência. Já descolou essa placenta, o filhote está solto lá dentro. Enquanto ele está fixo no útero, quando está com a placenta ligada ali, ele recebe o oxigênio da mãe. No momento que descolou essa placenta, ele começa a sufocar dentro da bolsa. Então, ele tem que nascer o mais rápido possível. Ele tem ali o tempinho dele para nascer, mas ele tem que nascer logo. Que ele vai tentar buscar, ele vai tentar respirar, ele se afoga dentro da mãe. Daí, ele morre mesmo asfixiado. Então, começou a sair essa secreção, corre que é certeza, vai ter que botar essa cadela na mesa, é cesariana, os filhotes já estão, tem alguém ali apresentando sofrimento fetal. Então, vai ter que entrar em cesárea o quanto antes, ou, sei lá, corrigir ali com manobra obstétrica. Mas isso é só um médico veterinário qualificado para fazer. Porque às vezes uma amiga minha, também obstetra, lá em São Paulo, ela mandou uma foto no nosso grupo falando, gente, olha o que aconteceu. Era uma pessoa que cruzou a cachorra, a cadela entrou em trabalho de parto e saiu só a cabeça do filhote, ele ficou preso. E aí a pessoa decidiu ajudar ali no processo e acabou, infelizmente, Arrancando o membro. Arrancou a cabeça do filhote. Então, eles são todos molinhos, eles são tipo chuchuzinhos, assim. Eles são basicamente água, as articulações são todas soltinhas. Então, está só a patinha. Se você puxar a patinha, você sai com a patinha na mão. Ou, no caso ali, saiu com a cabeça. No final das contas, teve que ir para uma cesárea de emergência, essa cachorra. E aí, às vezes, eu torço muito para que esse filhote já estivesse morto quando isso aconteceu. Porque imagina a dor, coitadinho. Para poder tirar aquele filhote que estava preso, tirar os outros 2 filhotes que estavam dentro do útero ainda, que já estavam em sofrimento, que daí eles já estava aquele filhote parado ali no canal entalado, então eles já estavam em sofrimento, eles não iam conseguir nascer. Então tem que tomar muito cuidado. Todo parto deve ser assistido por um médico veterinário, porque o tutor pode, às vezes, em casa, reconhecer esses primeiros sinais ali de parto, pode reconhecer alguma coisa de problema, pode. Mas só um veterinário qualificado que vai conseguir fazer uma intervenção o mais rápido possível
e vai, às vezes, encaminhar direto para uma cirurgia, evitar problemas mais graves. Evitar que se agrave ali, perca a ninhada toda, às vezes até numa situação muito extrema, perder a cachorra. Que às vezes pode acontecer. Isso que você falou, né? Veterinário qualificado. O que que isso significa, tá, gente? Não é qualquer veterinário, porque é isso que a gente estava conversando, né? Quando eu a convidei, né? A gente sempre conversa antes, né? Com os nossos convidados. E ela falou assim, olha, tem alguns amigos meus, profissionais da área, que desconhecem muitas coisas, né? Principalmente porque, às vezes, é um veterinário igual clínico geral, tá, gente? O veterinário, ele faz várias coisas e, às vezes, ele não faz nada, porque ele não está qualificado para aquilo que você precisa, né? Então, tem que tomar muito cuidado do tipo de veterinário que busca, porque, às vezes, é somente um veterinário que ele é acostumado com X situações. Ele não é acostumado com um parto de emergência, com essa situação toda que a Anne acabou de pontuar aqui. Então, vamos tomar cuidado na hora de buscar um profissional, buscar uma pessoa para fazer um acompanhamento do seu animalzinho, seja ele para qualquer situação que seja. Né, eu estava conversando com uma amiga minha hoje, né, de manhã, antes de vir, ela falou assim, uma passageira e tal, tava com problema oftalmo no olhinho da cachorra, é um pug, isso e aquilo, deu úlcera, daí ela falou que estava levando no oftalmologista. Você sabia que existe? Então, assim, gente, existem especialidade para todas as questões que um animalzinho ele pode ter, tá? Então, assim, ele precisa ir um médico especializado em dermatologista, tem um alergista, aí tem o oftalmologista. Agora nós estamos conhecendo a Anne aqui, que ela trabalha especificamente com a questão de antes, durante e pós-parto. Então, assim, existem especialistas para tudo. É igual humano. É isso que as pessoas ainda elas estão sem entender, sabe? Então, existem. Então, procurem essas pessoas, tá? E ali nasceu os filhotinhos. Alegria! Nasceu. Ou desespero! Eles estão ali pequenininhos e tal. Quais são os cuidados que eu devo ter nesse primeiro momento ali, nas primeiras semanas ou no primeiro mês? Como é que funciona esses primeiros cuidados ali que você acha que é essencial estar falando aqui? Então, o local que os filhotes, o ninhozinho deles tem que ser num lugar tranquilo, sem corrente de ar, aquecido. Às vezes agora aqui em Curitiba que está frio, né? Colocar um aquecedor, às vezes um aquecedor a óleo. Ou colocar garrafa quente, mas aí cuidado para não queimar os filhotes. Então, sempre enrola numa mantinha só para manter quentinho e vai reaquecendo. É importante ver se está todo mundo mamando. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e até recomendo para os meus clientes. É identificar cada filhote. Às vezes, maltês. Todo mundo é branco no maltês. No Dates, todo mundo tem a mesma cor dos filhotes. Rottweiler, todo mundo é preto e tã. Então, identifica os filhotes com fitinhas coloridas. Aí você vai anotar numa planilhazinha. Às vezes tem gente que coloca no Excel, tem gente que anota numa folha de sulfite ou num caderno. Você vai pesar esses filhotes nas 2 primeiras semanas, 2 vezes por dia. Pega um pote de sorvete mesmo, com uma balancinha de cozinha, e você vai pesando esses filhotes 2 vezes por dia. O primeiro sinal de problema num filhote é através da pesagem. Ou ele não ganha nada de peso, ou ele perde peso. Então, esse já é o primeiro sinal de alerta. Assim, às vezes aquele filhote que ele vai mamar, você vê que ele tá chupetando a mãe. Ele pega, bate a boca, mas você vê que ele não tá grudado. Não tá sugando, né? Não tá com aquela sucção boa. Ou ele começa a ter diarreia, você olha o bumbum dele, só ele, na ninhada inteira, tá com o bumbum sujo. Esse filhote deve estar com diarreia. Provavelmente seja diarreia. Então, esse filhotinho tá doente por alguma razão. Já é um sinal para buscar um pediatra, buscar um neonatologista também. Porque às vezes o pessoal chega na clínica, ai meu Deus, tem um filhote muito pequeno, o que eu vou fazer? Não sabe, às vezes, muito bem como proceder nesses casos. Então, é melhor já buscar direto alguém que já seja escolado na área da neonatologia, que vai render muito mais o atendimento, né? A gente vai conseguir socorrer e até entender melhor o quadro do filhote. Às vezes, é a ninhada inteira que tá mal. Aí, nesses casos, a gente tem que avaliar a mãe, que às vezes pode ser síndrome do leite tóxico, que a gente fala. Qualquer problema da mãe passa no leite e vai passar para os filhotes. Então, às vezes, essa cachorra tá com alguma infecção, às vezes uma metrite, não saiu todas as placentas durante o parto, ela tá com uma infecção de útero ali pós-parto, pode acontecer. Ou ela tá com uma doença do carrapato, eu fiz residência em Londrina, então lá era muito comum, lá era a terra do carrapato. Até eu uma vez voltei para casa com carrapato. Então, as cadelas às vezes já chegavam numa cesariana, a gente ia ver a plaqueta lá no pé, a gente já sabia, tá com doença do carrapato.
E aí, como é que a gente faz, né? Porque a doxiciclina, tecnicamente, não pode ser usado nem na gestação, nem na lactação. Aí, nesse caso, a gente, não, tem que fazer, não tem jeito, ou que vai tratar o problema, daí já entra, por exemplo, com a doxiciclina para tratar a doença do carrapato da mãe. E os filhotes vão acabar tomando um pouco de doxiciclina, infelizmente. Então, a gente já vai saber, olha, ele pode nascer, às vezes, com o esmalte do dente pretinho, amarronzado o dentinho dele, porque vai influenciar. Então, essas questões tem que tomar cuidado ali também. Fala rapidamente pra gente, que nosso tempo tá quase acabando. Sim. Mas eu queria saber quando que faz o desmame. Quando que é o ideal, tanto da gata quanto da cachorrinha? O desmame, ele começa por volta de 25, 30 dias. E assim, não é aquela coisa, desmamou, tira da mãe e bota a ração, bota a papinha. Começa com a papinha, você começa a apresentar para os filhotes a papinha. Então, você vai deixar no cercadinho que eles estão os pratinhos de ração bem molhadinhos, às vezes batida no mixer ou só umedecida na água morninha. E eles vão muito mais começar a brincar do que realmente comer, porque o alimento principal deles ainda será o leite. Mas eles vão ver que a mãe, elas são bem gulosas, elas vão lá e comem essa ração. Por isso que é recomendado manter a ração de filhote da mãe por todo esse período. Ela vai lá, ela come. Então, eles vão começar a aprender a comer com ela. Eles vão observando ela comer e eles comem junto. Aí, com o tempo, eles vão, como já estão com dentinhos, eles já vão começar a comer e eles vão começar a morder a teta da mãe. Isso vai começar a incomodar. Tem cadela, coitado, que tá com a mama toda ferida, toda mordida e continua amamentando. Aí, o que a gente fala? Que o filhote começa... A cadela faz o desmame, na verdade, não é bem a gente. Então, ela vai passar cada vez mais tempo fora do ninho. O filhotinho vai começar a se sentir mais fome, então já bota água e comida ali para eles disponível. Quando ele tem filhote, às vezes vai direto para ração seca, por exemplo, e eles se dão super bem com a raçãozinha seca. Tem uns que precisam daí da papinha realmente. Então, eles vão comer, você vai aumentando. Quem começou com a papinha bem molinha, você vai aumentando, deixando essa ração cada vez mais seca, até eles comerem só a ração seca. E por volta de 50 dias, eles mamaram completamente. Daí eles ficam só na ração, realmente, mas eles precisam da mãe para todo o resto. Então, eles vão precisar da mãe para aconchego, para brincar, por questão de interação social. Então, a recomendação é o filhote sempre ficar com a mãe até, no mínimo, 60 dias. Não menos que isso. Que aí ele vai para casa do novo dono, já comendo ração certinho, às vezes já começa a usar tapetinho higiênico, eles já têm uma interação social, eles têm uma independência maior quanto mais velho. Então, com 90 dias, por exemplo, que é o que a maioria dos canis que eu conheço acaba entregando filhote, às vezes tem canil que entrega com 4 meses. Que é, principalmente gatinho, eu gosto de entregar gatinho com 4 meses, que daí já tá com vacina e já tá castrado. E já entrega os filhotinhos já castradinhos. Então, é importante ter todo esse tempo com a mãe, porque a mãe, ela não é só comida. E tem gente que acaba falando, porque com 30 dias ela começou a bater no filhote, então já desmamou. Não é assim também. Ela só tá um pouco estressada de ficar puxando a tetinha dela. Ela tá naquela fase assim, é que nem minha mãe fala, patada de galinha não mata o pintinho. Então, ela tá ensinando pro filhote. Então, tem vezes que ela segura o filhote de barriga pra cima, pra ele entender que não é ele que manda ali, quem manda é ela. É questão de hierarquia. E tudo isso é muito importante pro pós-adoção do filhote ou pós-venda do filhote. Porque às vezes chega aquele filhotinho que não teve uma boa socialização ou que foi tirado da mãe muito cedo, ele chega mandando na casa. Aquele filhote vai ficar mordendo todo mundo, que vai roer móvel, você vai querer corrigir o filhote, ele avança em você. Tem filhotinho que é desse jeito. Então, eles não têm essa noção do que é ser cachorro, essa questão de hierarquia. Então, às vezes, é muito importante. A mãe ensina isso pra eles. Por isso que eu falei, às vezes, uma mãe tem que ser muito calma, muito madura na hora de ter os filhotes, porque daí ela vai passar todo esse conhecimento pro filhote. E falando um pouquinho de canil, né? Por exemplo, canil, normalmente, ele é uma palavra que se fala a animais que você se compra, tá? Então, existem algumas raças específicas que são canis especializados que vendem esses tipos de animais. Como reconhecer um bom canil? Normalmente, o criador ético, o criador sério, é aquela pessoa que ele não vai vender o filhote dele para qualquer um. Então, vamos supor, eu quero comprar... A minha chefe, ela é criadora de terrier, então vou usar o exemplo dela. Qual que é? Uma raça? É, terrier. Ela cria vários tipos de terrier. É o canil Blendale. Ela cria... Não sei nem qual é essa raça, na verdade. Ela cria Scott Terrier, que é o Joca da Dama e o Vagabundo. É uma das raças que ela cria, né? O Scott Terrier. Então, por exemplo, eu vou chegar pra ela e falar: eu vi o seu canil na internet, ou eu pesquisei, queria muito um Scott Terrier.
que eu posso fazer? Eu quero muito esse filhote. Ela vai primeiro perguntar, por que você quer um Scott Terrier? Né? Às vezes ela vai negar o filhote. Né? Ela vai falar, olha, infelizmente você não tem o perfil para ter esse tipo de cachorro. Né? Um Terrier, ele é um cão que ele tem um comportamento, às vezes, mais dominante. É aquele cachorro que não vai se dar bem, às vezes, com outro cachorro. Quando ele chega filhote e já tem um cachorro na casa, ele até que se dá bem. Agora, às vezes, você já tem um cachorro mais velho e você leva, às vezes, um Terrier, não vai dar muito certo. Ou você já tem ele ali, ele é o dono da casa, ele é o manda-chuva, e você quer pegar um filhotinho, nossa, vai ser, às vezes, 6, 7 meses a adaptação, porque ele é um cão mais dominante. É aquele cachorro que você tem que saber criar. Às vezes, você tem que levar, contratar de um adestrador, porque ele pode te morder, ele pode atacar. E são uns dentões enormes. É aquele cachorro que, às vezes, na rua, ele vai começar a ciscar porque ele vai querer atacar um cachorro na rua. Então, você tem que ter um controle do seu cachorro, você tem que ter um conhecimento dessa raça muito grande para você ter um Terrier. Então, muitas vezes a pessoa chega, porque é o meu sonho, né? Às vezes a pessoa quer ter um Border Collie, por exemplo. Que esses tempos em Curitiba teve um Border Collie que estava no parapente de um prédio, né? Que os bombeiros tiveram que resgatar. É meu sonho ter um Border Collie. Aí você sabe o que é um Border Collie, né? Você estudou sobre essa raça, você tem esse conhecimento. O criador responsável ele vai te questionar tudo isso. O porquê você quer o cão. Às vezes você quer para companhia, você tem criador que só vende para companhia, tem criador que vende para reprodução, mas aí é um valor diferenciado, porque quando você compra um cão para reprodução, você não compra o indivíduo, e sim a genética, a linhagem desse cão junto. Então tem um valor embutido nisso. Mas eu quero um cão para companhia, então é um cão que deverá ser castrado ou não poderá... eu sou contra a castração, então você não vai poder reproduzir esse cão de jeito nenhum. Tudo isso é conversado antes, é feito um contrato antes. Ele vai te mostrar as instalações dele. Você pode não entrar dentro do canil por questão sanitária, mas é uma pessoa que não vai ter problema em te mandar foto de como são as baias. Vídeo, né? Vídeo. Às vezes faz uma chamada de vídeo. Eu tenho uma amiga que é criadora de poodle e de cocker e ela faz chamada de vídeo dentro do canil dela. Olha, você quer comprar um cachorro meu? Aqui a mãe dorme, aqui é minha maternidade, essa aqui é a comida que eles comem, eles ficam soltos nesse espaço. E ela mostra, conversando com você, ela tá no canil, ela mostra os cães soltos, como é que são os cães dela. Os cães tudo tosadinho, tudo limpinho, tudo bonitinho. Não vê um cocô no quintal. Os filhotinhos sempre limpinhos, dentro da tosa padrão da raça. A alimentação correta. Então, tudo isso é levado em consideração. A vacina que é usada. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, não só o preço. Eu não recomendo, por exemplo, você comprar um animal na internet, às vezes o OLX da vida, Facebook, tem gente que acaba comprando. Comprar no pet shop também não recomendo, porque tem grande chance de ser fábrica de filhotes, infelizmente. Então, é aqueles filhotinhos que todo mundo fica chocado. Ai, meu Deus, a polícia invadiu um canil e tava cheio de sujeira no chão, os animais imundos, os animais doentes, aquelas mães em péssimas condições de saúde, aqueles filhotes vindo de uma condição de saúde horrorosa. Mas ele custou, é um shih tzu só de R$500, então tá tudo bem. Não está. A gente tem que entender que a maioria dos criadores que eu conheço, eles não vivem da criação. Todo mundo tem seu emprego, todo mundo tem sua vida, seu ganho. O canil é um hobby caro. Né? Uma amiga minha falou, Anny, na última cria que eu tive, eu gastei R$20 mil. Eu tive retorno? Não tive total retorno de tudo que eu gastei. Em uma gestação da cachorra dela, fazendo todos os exames, fazendo parto, viajando, mantendo filhote, mantendo a estrutura do canil dela, né? Então, muitas vezes, o canil ele se retroalimenta. Então, as pessoas têm os ganhos delas, mas o canil ele serve para manter os cães adultos, comprar ração, medicação, fazer procedimento, que às vezes o animal vai precisar ir no veterinário, fazer alguma cirurgia, alguma coisa. Então, todo esse dinheiro, às vezes, da venda dos filhotes é para manter os cães que já estão adultos, ou levar em exposição, esse tipo de coisa. E uma coisa que você falou aí, o que acontece? O que é essa questão da linhagem, né? Quando é um animal, ele tá num canil que, de fato, ele é, né, regulamentado, a linhagem, ela vai te dar um certificado onde vai estar falando que aquele animal ali, ele não se reproduziu com a mãe, com o pai, com os irmãos, porque através disso é que surgem as doenças e os problemas de saúde, tá, gente? Então, que nem a própria Anny falou, você vai lá e compra um animalzinho R$500 e ele vem com diversas doenças porque ele foi cruzas de familiares, né? E nisso, você, ao invés de você gastar somente aqueles R$500, a gente volta naquele assunto lá atrás. Você está gastando
às vezes muito mais porque o seu animalzinho, ele vem acompanhado de diversas doenças, né? Então, esses canis, normalmente, ele meio que te atesta que o animalzinho, ele é saudável. Então, dificilmente ele vai ter um problema de saúde futuramente, né? Porque quando ele tá pequenininho ali é uma coisa, depois quando ele cresce é outra, né? E seria isso, nossa conversa de hoje. Quero te trazer aqui outras vezes, né? Que nem a gente estava conversando aqui no início, né? Tem muito assunto pra gente falar. E você já me deu uma luz. Sabe por quê? Você vai saber do quê? Que você nem imagina. Eu quero gravar com algumas pessoas que sejam especialistas em determinadas raças, que nem eu falei com a veterinária, que ela é especialista em bulldogs, né? Mas não necessariamente eu preciso falar com o veterinário, mas eu posso falar com quem cria um canil, né? Então, assim, eu tenho muito interesse nisso e você conhece 200 aí, pelo que você tá falando. Então, depois eu vou pegar os contatos com você. Tá bom. Descobri até raça nova aqui hoje. Mas muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Foi uma conversa assim, sensacional. A gente aprendeu muito aqui hoje, né? Eu falo por mim e eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também aprenderam muito aqui. Então, assim, de verdade, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite na sua correria que você tá aí, né? Tá em congresso, daí tá terminando de fazer mestrados, os estudos que você faz, e eu sei que a vida da gente é corrida, mas muito obrigada por você ter aceitado. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui hoje. Obrigada. E vamos lá falar os arrobas. Bom, sigam a Anne nas redes sociais, que é o @Anne.repete_CWB. E sigam petcast.oficial, We Love Pets Oficial nas redes sociais. E, é claro, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, compartilha com seu amigo. Esse assunto, gente, ele não é um assunto específico, ele é um assunto para todo mundo. Então, se você tem um veterinário lá que ele é seu amigo e de confiança, manda para ele. Se você tem um amigo que é tutor, manda para ele. Uma pessoa que às vezes quer adquirir um animal, né, e ele não sabe o que vem acompanhado junto de responsabilidades, né, compartilha com ele também. E é isso, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez conosco, porque afinal esse Petcast ele não é nosso, é de vocês.